Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo faz parte aí de uma playlist na qual nós temos desenvolvido aí uma API utilizando o Laravel. No último vídeo nós fizemos aí o nosso endpoint de categories. É um endpoint com uma estrutura simples, mais para fins didáticos e mais para aprendermos aí os recursos do Laravel aí para construção de APIs. E agora nós vamos fazer aí, nós concluímos praticamente aí já o nosso grupo de endpoints aqui de categories, tá? E nós vamos criar uma camada aqui de services, tá? O nosso controller ficou aí minimamente verboso, né? Tem algumas regras de exibição aqui de JSON, tem algumas regras de validação de persistência, de validators, e nós vamos isolar isso aqui numa camada de services, e assim o nosso controller vai cumprir aí a sua função, que é simplesmente rotear, controlar rotas, né? Não concentrar em si regras. Então a gente tem umas regrinhas de exibição, mas eu entendo que a função do controller não é ter regras em si, mas controlar rotas, né? Então vamos lá criar a nossa camada aqui de repositories, a nossa camada aqui de services. Então eu vou no meu app, aqui na minha pasta app, vou criar um arquivo, primeiro uma pasta services, e eu vou criar aqui category service interface.php, beleza? Nossa pasta foi criada, nosso arquivo foi criado. Vou criar um outro arquivo aqui agora de category service, ok? Então foi criado aqui uma camada aqui de service da nossa aplicação, tá? Então aqui eu vou chamar o seguinte, começar aqui desenvolvendo o nosso namespace. Então eu vou dizer que nós temos uma interface, seguinte interface, tá? Ela vai seguir ali o que a gente já tem ali definido mais ou menos no nosso repository, né? Algumas coisas aqui talvez vão mudar, como por exemplo, aqui nós teremos um request. Então aqui nós teremos um request. Aqui nós teremos um request novamente. Aqui nós vamos ter o ID mesmo, tá? E aqui o ID, ok? E nós vamos até o nosso service, declarar o namespace dele, app services. Aqui nós vamos declarar a nossa classe, category service, vai implementar esse cara aqui que não foi chamado, né? A gente tem que carregar ele aqui. Ok. E aqui nós vamos declarar aqui um constructor, tá? No nosso constructor nós vamos injetar uma dependência construct. Então eu vou declarar aqui uma dependência, tá? Nós vamos ter aqui um repository, o nosso repository de category. Deixa eu deixar isso aqui assim, inline aqui. Isso aqui vai ficar inline. Esse cara não foi carregado, né? Ele precisa ser carregado. Repository interface, ele precisa ser carregado. Então nós temos aqui um repository. Eu não vou colocar aqui category repository, vou colocar só como repository. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, muita das lógicas que nós temos aqui, fazer o seguinte, ó, deixa eu separar aqui a tela. Nós vamos declarar, eliminar esses erros aqui do VS Code, tá? Nós vamos declarar aqui os nossos métodos.
public function, uma string, esse cara aqui, beleza. Vou apagar isso aqui por enquanto. Vou apagar isso aqui por enquanto. Vamos ver o que ele reclama aqui pra gente. Preciso implementar também o store, public function, store, beleza, beleza, public function, update, update, tá dizendo aqui que ele não é compatível com o método da interface store. Tá ok. Esse cara aqui, e vamos declarar também aqui o nosso destroy, tá? Ok. Agora eu não entendi por que esse cara não é compatível, né? Sim. Mas vamos fazer a implementação aqui, aí a gente vem corrigindo isso, tá? Então, primeiramente, vamos fazer o nosso all aqui, jogar o nosso all aqui para o service, né? Que é o nosso get, a nossa listagem, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar o meu controller para cá. O meu controller para cá. E aqui, ao invés de chamarmos aqui o nosso repository no controller, a gente vai trabalhar com o nosso service, tá? A gente vai trabalhar com o nosso service no controller. E aqui nós vamos trabalhar com o nosso... No service nós vamos chamar o nosso repository, tá? Primeiramente, deixa eu só fazer a injeção aqui de dependência do service também. Então, vamos lá. Bind. Aqui nesse bind eu vou usar app services category e esse cara aqui. Ok, beleza. Então fiz um bind, aí é possível, né, a gente injetar aqui dependências, tá? Então aqui eu vou declarar aqui o category service interface. Esse cara aqui vai ser o meu service. E aqui eu vou fazer assim, ó. Vou fazer simplesmente assim, ó. Toda essa lógica nós vamos passar para cá. Tá? Toda essa lógica nós vamos passar para cá. Aqui nós vamos declarar aqui o nosso repository. Tá? Aqui será o nosso repository. E toda a nossa lógica ficará aqui, ó. No nosso controller, a gente só vai fazer isso aqui, ó. Return this service all. Tá? Então a gente vai ter esse cara aqui. Vamos fazer também, passar a lógica aqui para o nosso find. Passar a lógica do nosso find aqui para o nosso service. Ok, aqui é repository. Tá? Aqui é repository. E beleza, vamos dar o nosso retorno aqui. E aqui eu vou dar um this, um return, né? Return this service find. Beleza? Agora vamos passar toda a nossa lógica de store, né? Persistência para cá. Ok. Esse validator ele não foi carregado aqui. Validator. Esse cara aqui, facades, não foi carregado, agora foi carregado. E aqui é o nosso category, né? Estamos só copiando, colando, passando a lógica de um canto para o outro, né? Repository. E agora eu só preciso entender por que ele não está
Ele está dando esse erro aqui, né? Eu não entendi ainda por que ele está dando esse erro. Não é compatível o método Category Service Store, não é compatível com o método da interface. O tipo App Service Request. Então eu acho que aqui eu passei um objeto request errado. Isso, o objeto request estava errado. Tá? Ele estava trazendo outro objeto request que não tem nada a ver. Então nossa lógica já está aqui. Vamos transferir aqui também a nossa lógica de update para cá. Aqui declaro repository, ok, beleza. Vou dar um return aqui, return this service update, beleza. E o nosso destroy também, nós vamos passar para cá, para o nosso service. Repository, beleza. E aqui nós vamos dar um retorno também, this destroy, ok, dizendo que nós estamos retornando aqui o destroy do nosso service. Então, é isso. Então veja que agora nós temos um controlador bem mais limpo. Estamos trabalhando aqui com injeção de dependência, utilizando o PHP 8 já, a semântica do PHP 8, na qual nós declaramos já um atributo já como parâmetro no constructor, com essa semântica, tá? Isso aqui é de PHP moderno. E nós limpamos aqui, centralizamos todas essas regras que estavam no nosso controller para nossa camada de service. Geralmente eu uso a camada de service para concentrar regras de negócio e formação de estruturas de dados, né? Formação ali de estruturas complexas de dados. Às vezes você tem que formar alguns arrays multidimensionais, algumas coisas assim. E, geralmente eu trabalho isso no service, eu não concentro isso no controller, tá? O controller não é essa a função dele, né? No MVC. E vamos testar aqui os nossos endpoints, ver se está tudo ok. Já injetamos a nossa dependência. Vamos ver aqui se está tudo ok. Vamos consultar aqui os nossos categories. Então foram consultadas. Deixa eu testar aqui o find também. Vou jogar esse ID aqui de category. Ó, veja que o nosso find está funcionando. Vamos inserir uma nova category. New category. Então a nossa new category foi inserida, tá? Vamos alterar aqui essa category smartphones agora para smartphones Apple, por exemplo. Então opa, calma, update em nulo. Então tem alguma coisa com problema aqui no nosso update. Vamos testar o delete, aí a gente volta para corrigir aqui o nosso update, certo? Testar aqui o nosso delete. Deixa eu pegar aqui uma category. Pegar aquelas primeiras categories que a gente inseriu aqui, ó, category 3. Vou apagar esse cara. Ok, não deletou aqui. Ah, tá. Isso aqui eu entendo que é um problema de cascade delete, tá? Aqui é algo que a gente precisa alterar aqui na nossa estrutura. Ele não aceita deletar categories que tenham produtos inseridos. Então vou fazer o seguinte, inserir uma nova category, new category. Eu vou apagar essa category aqui, ó, porque ela não tem produtos. Se a category tiver produtos cadastrados, ele não deixa apagar, tá? Porque ela tem registros relacionados a ela lá em produtos. Por exemplo, se eu for apagar uma category smartphone que tem um iPhone 16, ali um product iPhone 16 relacionado a ela, cadastrado na base. Então não vai deixar deletar minha category porque ela tem produtos relacionados lá na base, né? A gente vai resolver isso utilizando um cascade delete aí no próximo vídeo, tá? Vamos corrigir então o nosso update, tá? O nosso update está com problema, não alterou, e vamos ver o que está acontecendo aqui.
Está dizendo que a nossa category repository 30, tal. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Update. Vamos ver aqui o que o server se passou para o update. Ver aqui o que foi passado. Entender melhor aqui o que está acontecendo, porque que ele não, talvez, pode ser que a categoria não existe ainda, essa categoria, vamos ver se existe ainda smartphones aqui, não existe mais, né? Ela não existe, ó. Vamos alterar isso aqui para ver, ó. Essa category 2 aqui, eu acho que ela não existe mesmo. Alterar ela aqui para smartphone Apple, beleza, alterou, então o update está funcionando sim, tá? Ele está funcionando sim. Então é isso. Fizemos a refatoração, nosso código está bem mais limpo, tá? Tem o problema lá de delete, de cascade delete, que a gente vai resolver no próximo vídeo. Fizemos aqui a nossa injeção de dependência e veja que agora nós temos um código aqui, um controller bem mais limpo, ó. Bem mais limpo. Então, cada camada aí cumprindo realmente a sua responsabilidade. Né? Então tem vários princípios aqui inseridos, estamos desenvolvendo aqui para uma interface, né? Não para uma implementação. Por que a gente injeta a interface aqui? A gente tem... É preciosismo nosso? É preciosismo isso aqui? Não. Por exemplo, lá no meu service eu injeto aqui a minha dependência de repository, a interface. Por que a interface? Porque a gente tem que programar para uma interface. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando no sistema que conversa aí com MySQL. Vamos supor que a gente tenha que consultar categories de uma API de terceiros. Agora, então nós vamos ter categories vindo de duas fontes, da nossa base local e outra fonte vindo aí de uma API de terceiros, ou de uma outra base de dados, de um MongoDB, ou de um SQL Server, algo do tipo. Então, só de injetarmos aqui a nossa interface, né? Então nós vamos ter um novo repository aqui que conversa com Mongo, no caso, ou que conversa com SQL Server, ou que conversa com a API de terceiros, tá? Nós vamos ter, ou talvez um outro service, né, que conversa com uma API de terceiros, e ao injetar no nosso controller, caso essas mudanças precisem ser feitas, a gente não precisa mudar todo o nosso controller, tá? O nosso controller, a gente só vai implementar uma nova classe que vai implementar essa interface, tá? Então nós vamos ter aqui uma classe repository que conversa com MySQL, outra que conversa com Mongo, outra que conversa com a API, ambas implementando a mesma interface, e a gente não precisa mudar isso nas outras camadas do nosso software, né? Então é isso. Obrigado aí por acompanhar, o vídeo já está ficando meio longo. Deixa o seu like aí para dar uma força. Se inscreve caso você ache relevante aí nos acompanhar. Até a próxima.